Olá, Olá, eu estou aqui tentando achar um rosto, você só está sem está, rosto? eu estou sem rosto, né? Deixa eu ver se eu acho um rosto. Por Onde que é enquanto um eu vou rosto? ficar assim. Deixa eu ver se esse aqui não vai. Ah, um rosto mais ou menos. Então, né? A Matrix está aberta, não sei se é assim que fala, né? Boa noite a todas, né? E todos, né? Que chegam, né? Por aí. A Matrix foi aberta, não sei quando. Então, você está ouvindo aí, camarada do outro lado? Como é que está chegando aí esse áudio, imagem? O áudio está ótimo. Estou te ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Escuto bem, né? Espero que todas e todos. Né, estamos Que pílula aqui. você escolhe? Então, acabou que eu estou na dúvida ainda. Talvez essa será uma questão para uma outra conversa, né? Eu ainda estou na dúvida qual que eu vou escolher, sabe? Azul ou a vermelha, Hum, né? Tenho algumas dúvidas. Mas então, cara, não sei como é que você começa uma conversa com uma temática tão, né? Tão. Temos 27 espectadores, acompanhantes, não tão espectadores, mas também participantes. A São parte gente da Matrix também, né? são parte da Matrix, habitando a Matrix junto conosco. A gente pode falar um pouco de como que surgiu essa ideia Então, você podia e falar, né, que você, né, sim. que. Eu sou André Rossi, esse é o Marcelo Fontes, Ah, encontro de Deleuze Recombination, Informação e Esquizoanálise, e a gente queria falar de Matrix e esquizoanálise. O que, né? Nesse universo tão amplo. A gente queria trazer algumas discussões em torno de escolha, captura, linha de fuga, a função do escolhido. Qual é a função viral na Matrix? sim. E também falar um pouco do filme, né? Questões fílmicas que também que eu acho Exatamente, interessante, né? Trazer essa proposta, né, desse filme exatamente. e que é um filme também que são três filmes, né? Que fazem Sim, parte, não só filmes, mas animes, né? Games. Então há um universo, né? Também a ser o universo explorado. multimídia. Não sei Então, aqueles que nos acompanham se viram os filmes, se lembram. De uhum. qualquer forma, fiquem avisados que será um grande spoiler. O Matrix ele chega nos cinemas, né? Falar um pouco da obra, né? Sim, A realidade tem estado tão difícil, né? Nosso, a gente está se deparando com a política, hoje um pouco de estética e de arte, sem deixar de fazer nosso pensamento crítico. Matrix chegou aos cinemas em 1999 e foi um projeto que, como outros que deram origem a outros filmes, não sabia se ia dar certo. Então, com os milhões que eles ganharam, eles conseguiram. Minto, elas. As diretoras são mulheres trans, Lily e Lana Wachowski. As diretoras, depois dali, colocaram o projeto multimídia, né, em processo, que eles são compostos de mais dois filmes, totalizando três filmes, lançados em 2003, os dois, ambos, né? E 9 animes, né, curtas, de curta duração, que são chamados de Animatrix, e mais um game, todos lançados em 2003. O game chama Enter the Matrix. E que compõe, né, o próprio game, tem cenas inéditas, então muita gente que não jogou o game, não entrou em contato, não leu resenha, não entrou em contato com uma série de imagens, né, e parte do roteiro que só fazem sentido, né, quando juntam o Animatrix do filme e o jogo. Né? Foi um filme que trouxe, né, a temática cibernética, né, questões de livre-arbítrio, dominação, relação homem-máquina, e
E efeitos estéticos copiados, né, muito tempo depois. Por exemplo, aquele efeito bullet time, né, que era um objeto poder ser, ao mesmo tempo, em câmera lenta ou parado e ainda poder ser visto de forma 360 graus. Então, esse projeto multimídia, ele é muito maior, né, e compõe uma discussão muito mais interessante do que se nós ficássemos só presos, né, àquilo que foi apresentado no filme 1, que, na verdade, o discurso final do filme 1, a gente vai passar pelo filme 1, de alguma forma, aqui pensando hoje, e a ideia é fazer uma série de lives, né, discutindo a esquizoanálise Matrix. O discurso final do Neo no filme 1 é um discurso de final feliz, né, de que o escolhido finalmente enfrentará as máquinas, que é para elas ficarem preparadas. Mas o que se vê do filme 2 em diante, 2 e 3 e os Animatrix, é que o buraco é bem mais embaixo, o da Toca do Coelho, da Alice. Morpheus aqui está tomando um gin. Eu estou na água. O buraco é bem mais embaixo, 5 coelho branco. Follow the White Rabbit. Mas o que fazemos, né? Apresentamos ao telespectador um pouco do roteiro do primeiro filme, colocamos as questões. Então, eu não sei, sabe? Assim, eu vou pôr algumas questões, aí depois eu te passo também, aí a gente vê o que a gente faz, como que a gente caminha. Porque esse universo que você, né, citou aí muito bem, eu também não transitei muito, então é bom que as pessoas saibam, é bom que você saiba também, apesar de você já, né, saber um pouco, que eu transitei nos 3 filmes, né, nos filmes, e eu andei vendo de novo, ou revisitando, vendo novamente, o filme 1, para o início dessas nossas conversas. E então, talvez a minha fala, ela fique muito no filme 1 e nas minhas lembranças, né, nos afetos, que foi o 2 e o 3 que eu assisti já há muito tempo atrás. E coloco-me aqui também enquanto uma peça, né, dessa Matrix, ou uma peça enquanto está desjuntando também, né? Será que daria sentido também, né, ou provocaria sentido pensar essas peças enquanto peças disjuntivas, aí trazendo até um pouco da esquizoanálise também, né? Porque é um universo muito grande, né, e, né, para poder começar uma discussão. Então, já, né, um pouco desmontando, né, essa Matrix, né, nessa tentativa de estar desmontando, né, nessa disjunção desses sentidos. Aí você pode, não sei para onde você quer, né, começar. Né? Eu assisti o filme 1, acho que as pessoas devem lembrar, né, da Matrix. E talvez contar não sei, uma pequena história, aí a gente vai desmontando, né? Que eu tenho várias pontuações que eu gostaria depois de desmontar, assim, sabe? Do filme 1, por exemplo, né? Que está mais recente e que eu fiz até umas anotações aqui. Sim. Eu gostaria do filme 1, discutir 2 diálogos, né? Do Neo com a Oráculo e do Smith com o Morpheus. Sim. E acho que por hoje, né? E a nossa proposta, né, é que fiquemos aqui até sermos derrubados. Provavelmente 1 hora, já que não somos tão famosos, essa Matrix vai cair. Na verdade, a porta que fecha com 59 minutos e 55 ou 56 segundos. Né? Eu já fiz as contas aqui. Então, não é 1 hora. Então, a conversa com o Oráculo, com a Oráculo, né? Você queria começar, é uma boa conversa essa. Mas vamos situar o nosso telespectadores, falar um pouco do filme. Será que as pessoas não conhecem? Bem, o Matrix então, se passa, né? Matrix se passa, os primeiros minutos do filme, né? Se passa numa grande metrópole do final do século XX, né? Então, o personagem principal, Thomas Anderson, ator, o Keanu Reeves que faz, né? Ele de dia trabalha numa empresa de TI, né? Que eu me lembro é isso, e à noite ele é um hacker, né? Procurado, pelo que se diz, né? Tal de Neo. E pelas primeiras cenas vê que ele dorme, né? Ele dorme em cima da escrivaninha e no computador, ainda de tubo,
as buscas dele por um tal de Morpheus, né? E, né, no entendimento dele, mais um hacker. Mas Neo é uma dessas pessoas que tem um mal-estar específico, né? Um mal-estar que o Morfeu depois nomeia da seguinte forma, né? Deixa que eu digo o porquê você está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Sentiu a vida inteira. Há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali com uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Conheço a sensação que lhe trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Assim, o Morpheus nomeia para Neo, né, qual é a problemática dele, qual o seu mal-estar, não só dele, mas de 1% das pessoas do mundo que tem um mal-estar específico, um mal-estar, um sentimento de que a sua realidade é duplicada. Mas antes disso, o filme vai construindo, né, a narrativa de uma forma em que esse personagem Neo, né, adormecido, recebe uma mensagem no computador, que é: siga o Coelho Branco. E nisso batem à porta um grupo que é consumidor dele, de produtos pirata, né, hacker. Ele passa o dinheiro e dão a ele, acho que é $2.000. E a partir dessa mensagem, siga o Coelho Branco, ele vê no ombro, né, o signo que dispara, né, o comportamento dele. Um coelho branco tatuado no ombro da menina. E ele vai parar numa boate e lá ele encontra Trinity, que ele supõe ser a hacker procurada do mundo. E dali vamos à cena tão conhecida do cinema, né, que é a escolha da pílula, né? Eu aqui de Morpheus com meu óculosinho, ele diz: se você escolher a pílula azul, acordará na sua casa, seguirá a sua vida. Se escolher a vermelha, eu te mostraria o que é Matrix. Ficará em Wonderland e eu te mostraria o que é Matrix. E ele toma a pílula vermelha e o que se vê, e novamente citação de Alice, né? Porque o primeiro sintoma de que ele está entrando numa, né, é o próprio espelho, né? Ele bota a mão e o espelho se liquefaz. E dali a gente vai entendendo que a pílula é um comando, né? Uma programação, é uma linha de programação que o faz acordar e poder ser liberto e rastreado pelo um aeroplanador, né, um hovercraft, que é onde está o Morfeu, né? Aí dali o roteiro dá um salto e aquele meme da cabeça vai dando assim, ó. Acontece no telespectador, né? Quem está vendo o filme, que a gente entende que a Matrix é um programa de realidade virtual que entorpece as pessoas que estão dormindo lado a lado em silos, né? Sendo cultivadas em campos inteiros para alimentar a cidade das máquinas, alimentar uma outra civilização, uma civilização de máquinas com as quais nós somos simbióticos. E dali o filme segue. Quem viu os Animatrix, segundo Renascimento, parte 1 e 2, viu. E os japoneses que fizeram essa Animatrix tentam explicar um pouco como foi, né, o declínio da civilização. A criação das máquinas para nos servir, né, a decrepitude da sociedade, né, o uso das máquinas, o estabelecimento de uma consciência, a revolta e a destruição da humanidade. Já estão perguntando qual é a metáfora da pílula vermelha com o mundo na situação distópica em que vivemos atualmente. Vamos anotar. A questão é o seguinte: Morpheus que o liberta, né, e cada nave, né, cada overcraft tem um nome. Nabucodonosor, o capitão é Morpheus, e lá está a Trinity. Existia uma tal profecia de que viria o escolhido, The One, e que libertaria a humanidade.
Então, até ali a gente está entendendo. Tem a Matrix, uma realidade virtual em que vários estão em sono suspenso, né, em uma vida virtual. Existem os overcrafts que ficam circundando a parte, circundando, perto da Matrix e que podem transmitir para entrar na Matrix. E existe Zion, que é uma cidade humana em que tem pessoas acordadas e nunca plugadas, ou nunca mesmo plugadas, nunca nascidas em Zion. Tem a profecia, que esse que virá libertará a humanidade, e tem uma tal entidade na Matrix, a Oráculo, que ajuda a humanidade a se conduzir, né, dentro desse enigma. Né? E tem os agentes, que são agentes de manutenção, né, são máquinas, softwares, totalmente soft, que ajudam a manter as regras, né? A reprodução, a reprodutibilidade da Matrix. E por aí, eu acho que esse é um pouco do primeiro filme, né? Introduzindo já o Animatrix, Segundo Renascimento, parte 1 e 2. É. Diga aí, meu caro. Depois eu estou aqui pensando, né? Estava ouvindo, ao mesmo tempo eu estava olhando aqui para essas hostilidades. Então, o filme já traz, né, várias questões, né, metáforas aí, como já coloca aí nossa camarada, né, da pílula vermelha enquanto, né, o mundo atual. É, né, interessante também a gente fazer, né, essas implicações, né, com esses mundos, né, com essas Matrix que a gente está, né, vivendo e chamamos-as de Matrix. Né, o filme é um filme recente, porém, né, já é um filme antigo, né, é interessante como é que há essa questão da temporalidade, né, desses filmes. Então, eu revendo o filme, eu já posso colocar minhas ideias, assim, atravessar essa Por conversa favor. toda, né? Então, vou atravessando e você vai depois pegando outros modos, né? Eu vendo eu já tinha visto há um tempo atrás, talvez, e agora nessas conversas eu vi novamente e com outros olhares. Bom, aí vejo o personagem aí do Anderson, né? Neil, né, novamente, né? Agora eu vou contar a minha história, né? A minha história Mr. falsa Anderson. a minha história falsa do filme. O Monsieur Anderson, que habita né, uma casa bagunçada, né? Repleta de computadores, né, que trabalha para uma empresa, é um péssimo funcionário e, ao mesmo tempo, à noite, ele é alguém que transita, né, à margem. Mas, ao mesmo tempo, né, ele estaria sempre à margem, né, nessa sociedade aí que não faz parte. Tanto quanto parece que ele procura, né, já por uma matrix já, né? Já há nele já uma busca, mas ele talvez há uma confusão, pelo menos na minha cabeça, assim, a minha história, né, que eu vou contar, né? Já há uma Ele fusão dele, busca. assim, e isso porque na hora que a Trinity sussurra o nome, sussurra no ouvido dele, a conversa dentro do bar, ela fala, eu Sim. sei porque você procura, né? Eu sei quem você procura, né? É Morpheus ou não é? Então ela já sussurra essa questão no ouvido dele, né? Mas voltando, né? Então tem esse jovem rapaz, né? Que transita, né, nesse caminho, né? E que usa o nome, né, de Neo, né? Depois, né? Pensando em algumas coisas, outras conexões, disjunções, Neo também é Neo, né? De novo, né? Também o novo, Sim. né? O nome dele já traz a questão já do novo, Neo e e entra nesse movimento. Na verdade, né, seria a máquina que o encontra né, ou ele é encontrado. Né? Se ele é o escolhido, e aí tem as questões aí que me provocam, né, a questão, né, da tradução, né, que já é uma narrativa em português que foi colocada enquanto escolhido, e não sei como é que se soaria isso no inglês, The One, The né, que One. também... Então, mas o The One ainda tem não sei, uma potência ainda mais de único, mesmo que às vezes seja, né, né, mas de único, né, one, né, o que é esse one? E o escolhido é aquele que é escolhido, não sei, mas parece que no inglês e no português há algumas contradições que não sei se que o filme vai dar conta de responder
essas contradições depois, né, de ser o escolhido, ou se o filme ele teria que dar conta de responder alguma coisa, né, enquanto a gente está aqui, né, conversando. E ele encontra, né, né, nos casos, com Trinity, né, que também é um nome que refere-se a três, Sim. Pai, Filho, Espírito Santo. Não é a questão da mulher também surgindo. E também, né, é preciso colocar, né, que o The One, né, ou escolhido, o nome já diz, é o escolhido, né, é o homem ali, enquanto aquela figura bem heteronormativa que a gente reconhece facilmente em qualquer filme, né, é o homem, né, é ele que é o escolhido e ela é escolhida para amar, né, isso eu achei muito interessante, né, essa problemática, Uhum. essa questão. Porque eu já estou atravessando. Quando ela vai no oráculo, isso já Uhum. acontece, né? Ela só conta depois, mais para frente, e que o oráculo tinha dito, né? O oráculo também enquanto uma mulher, né, negra. Uma mulher E negra. então, e o oráculo diz, né, de certa forma para ela, né, que parece que a escolha dela ou o deon dela seria, né, esse amor por Nil. É essa questão. E então isso me deixou um pouco assim, né, estranhado, incomodado, né, dela, né? Uhum. E ter enquanto é a escolha o amor, enquanto ele ter enquanto escolha é salvar o mundo, né? Um peso aí bem pesado, né? Bom, e nisso tudo, né, é essa Matrix, aí que já começa a se confundir com o filme, né? Até que ponto eles já não viveram aquilo antes, né? E se o mundo, né, Uhum. é um universo matemático de dados, hoje eu estava vendo uma palestra, não sei, de um certo Nobel, e que colocava a questão, se o mundo ele é matemático, ele é o mundo cabível de ser programado. Então é um mundo, de certa forma, programado. Aí eles vão reelaborar essa questão de uma outra, né, profundidade ou superficialidade. Mas a questão do programa, né, o que eles estavam, né, vivendo ali, se aquilo ali já era uma repetição, né, aqueles encontros já estavam né, produzidos na própria máquina e que ele estava praticamente numa simulação. Não é? Aí né, o filme dá alguns dados, mas fogem quando ele abre um livro vazado, que é um livro do Baudrillard, né, Sim. Simulacros e Simulações, né, que vocês né, conhecem, e É é um de onde livro ele tira o vazado, programa, né? Para de onde que ele vender tirou o para programa. Né? as pessoas que estão na E, porta. sim, e também é interessante quando ele entra lá na máquina e ele fala a frase, né, bem-vindo ao deserto do real. Porque isso também é o Sim. nome de um livro, depois que eu fui ver, do Zizek, que está até aqui comigo. Sim. Né? Tem um livro Bem-vindo ao Deserto do Real. E é um filme posterior, que é um livro posterior ao filme. E Não, ele escreveu por como, causa do filme. sim, né, e como nós sabemos da paixão aqui do Zizek, né, por cinema, mas eu não achei nenhum pedaço dele que ele fala literalmente, né, da Matrix. Ele que comenta sobre o Minority Report, né, que é também uma outra peça da Matrix. Mas, então, essas problemáticas. Aí tem essa conversa, né, dele, voltando, com o Oráculo. Eu não sei se é com a Sim. Oráculo, né, que coloca, Com que o é uma oráculo, conversa com a hora. uma conversa que parece que não diz muito, mas diz algumas coisas. Né? Diz no momento em que eu acho interessante, né, aí que eu pego umas quebras, que ele pergunta alguma coisa e ela fala assim, agora eu sei por que ela gostou de você. Aí ele fala, não, quem, né? Aí ela fala assim, realmente você é pouco inteligente, né? Então aí fica essa provocação também, né, do escolhido ser ao mesmo tempo uma pessoa que tem uma certa, né, insensibilidade que precisa ser aflorada cada vez mais, né? Precisa de testes, né? Precisa de Sim. simulações, né? Para que a potência dele, né, de uma certa singularidade, uma potência tipo Deon, né, ser esse único, seja despertado e que ele possa explodir com a Matrix. Bom, eu travessei um pouco assim, né? Não, é isso mesmo, a gente está Várias pessoas conversando e as colocaram pessoas já questões estão aqui. colocando. Então, como eu fiquei falando, né? Acabou que então, aí essa conversação eu achei bem interessante,
Porque eu já não sei se o que eles estão vivendo já é uma simulação, quer dizer, é uma simulação, ou mas se é cabível de estar sendo repetida, né, inúmeras vezes. E esse desplugar Não também, é que é o uma. despertar, enquanto desplugar, né, em inglês é unplug, e traduzido como Sim. despertar também, que talvez teria. É porque como eles estão plugados, né, Sim. Uhum, numa plataforma hardware para poder uhum, acessar a Matrix, né, sim. então o acordar fica como unplug. Uhum, aham, É interessante isso que você está falando da função do escolhido, né? O The One é um homem, né? E a Trinity, a escolha que ela tem é para amar. Mas isso vai sendo desconstruído ao longo dos três filmes do jogo, dos Animatrix, né? De uma forma super interessante. uhum, Essa questão do se eles estavam ali, né? Fazendo, né, uma pura reprodutibilidade, ou seja, era um arranjo matemático perfeito, isso na primeira conversa do Smith, né, com o Morpheus, em cima do prédio, quando o Morpheus está preso, inclusive por causa da escolha de Cypher, né, que escolheu a pílula azul tardiamente, escolheu voltar para a Matrix, aquele que fala, eu quero ser um figurão, me bota de novo, eu não quero lembrar de nada. Foi por isso que Morpheus foi preso. E são em dois momentos da trilogia, né, a Matrix é tematizada, essa primeira vez com o Smith, e a segunda vez é com o próprio arquiteto, no final do filme 2. E o Smith fala que a primeira Matrix, que foi um fracasso, ela era uma perfeição matemática. Ou seja, ela não dava nenhum espaço para escolha. Né? Inclusive, essa temática está no Robocop do Padilha. Mas não vamos entrar nisso hoje, não. é No, bom no, notar aqui, na, né, essas coisas, na, mas é interessante, né, tá comentando, né, e pra gente registrar o que vem assim, sabe, porque sim. A gente pode comentar isso na próxima. O Robocop do tá, Padilha ah, coloca essa questão da escolha. Né? Não me importa, fala alguma coisa assim, não me importa em nada se ele é um homem sonhando que é máquina ou a máquina sonhando que é um homem. Bem, mas para a Matrix funcionar, para que uma safra inteira de pessoas cultivadas não acordasse, algum tipo de escolha, né, algum tipo de aleatoriedade, algum tipo de influência daqueles humanos que estão ali, aí eles dizem mesmo que inconsciente, tinha que ser inserida. Só que essa inserção da escolha, para que aquilo não fosse uma equação perfeita, né, que tudo tivesse dominado, a inserção dessa escolha mínima, ela introduz uma anomalia no sistema. E o sistema só passa a funcionar desarranjado. Chegando na questão das máquinas desejantes. aham, Mas a Trinity e o Morpheus estão ali, né, atuando um papel que é oferecido pelo sistema. E nesse sentido, um papel heterossexual, né? Por que seria? Né? Porque a Matrix é o espelho do final de uma sociedade do século XX, embora a sociedade que deu origem aos robôs e se autodestruiu, como isso aparece no Animatrix, fomos arquitetos do nosso próprio extermínio, isso é no final do século XXII, mas a Matrix que deu certo, que é aquela que tem uma possibilidade de escolha e não é uma perfeição matemática, ela é o espelho, né? Ela é uma cópia da sociedade do final do século XX. E que também dá espaço para a nossa agressividade, né? Para a nossa natureza agressiva e eventualmente violenta e destrutiva. Mas isso era uma questão, né? Se aquilo era uma pura reprodutibilidade. Onde é que estaria a criação? então, até mesmo
da Matrix, enquanto o agente, não sei se é o agente Smith, eu esqueci o nome dele, né, em que ele pode se transformar em qualquer outra forma, de certa forma, né, de certa forma, e ele, né, escolhe sempre se transformar no mesmo dele, né, interessante, né, como também a escolha, né, do agente, né, é ser o mesmo, mesmo que ele possa estar tomando outras formas e estar compondo outros corpos, né, ele volta ainda na própria, né, forma dele. Mas acho que aquilo ali é a escravidão dele. Ele não Uhum. pode assumir outra forma. Aí já, então, e a Eu acho. questão, então, eu não sei, né, mas eu me coloco só essa questão, né, talvez é uma questão minha, né, de querer pegar outras formas, né, poder se modelar, Sim, né, com outras questões, mas isso me provocou quando eu vi, né, que ele, né, voltava sempre ao mesmo, né, a esse processo de identidade, né, talvez uma questão aí, né, contemporânea dessa matrix que a gente vive, né? A gente está voltando a essas normas, né? A essa identidade, né? Por máximo aí que nós temos escolhas ou não, né? Que seria ter escolhas, mas possibilidades de experimentar, de inventar, se recorre sempre a essa figura mais fidedigna, mais fiel, mais idêntica, talvez. Né? Também a figura, né, do Morpheus, ainda vou voltar ainda na Trinity, né, na questão do sim. amor, né, quando o Neo está, de certa forma, morto, e ela dá um beijo, né, que acorda, né, é quase que a Branca de Neve, né, algo assim, né, às avessas, né, é onde que ela que acorda né, o caçador, o viajante do tempo, né? E o poder Sim. também, né, desse beijo aí, né, desse amor, talvez o que configura, né, essa questão. Então isso também me Você diz no chamou final do assim, filme. então, aí já a questão do final para uma outra conversa, e que bom que teremos outras conversas aqui, né, desse filme. Então há essa questão assim que me veio de primeira, que me levantou algumas pontuações, e bom, eu acho que é isso, se quiser puxar aí. E a questão não sei se quer voltar na conversa, né, do oráculo ou não, né, na questão, não sei se da escolha, né, das pílulas, né, você falou que a pílula enquanto, né, algo de um programa, né, programável, e Sim. né, dessa questão. Eu tinha aqui, né, eu tenho um livro aqui que fala sobre cores e tem um que fala em específico do azul, só que eu não encontrei. Então fica para o próximo também, né, umas leituras aqui de algumas escritores ou escritoras sobre o azul, não é, a questão do azul, da mais imaterial das cores. Então é bem interessante Uhum. trazer também, né, esse vermelho e esse azul. Tem uma pessoa que movimentística. Seria a pílula Sim, vermelha, a verdadeira fantasia do homem ordinário? A vermelha? A que sai da Matrix? Vermelha que sai da Matrix, ou você estaria então, falando da azul? talvez vermelha, né? Seria a pílula vermelha, a verdadeira fantasia Do homem do homem, ordinário? né? O homem Não ordinário seria do enquanto homem homem comum, ordinário né? aquela da pílula azul? Isso é uma É, questão que eu falei que. É porque eles usam linguagem de programação, estão sempre falando de mainframe, uhum, shell, a pílula como um rastreador. Mas, é, assim, tem um Animatrix bem interessante, tem duas coisas interessantes. Uma em algum dos filmes uhum, eles falam, a gente toma muito cuidado para não acordar uhum, pessoas que já estão muito tempo na Matrix, né? uhum, Porque sim, as mentes já estão acostumadas e não se adaptam bem, né, a outra realidade. Que é uma uhum, realidade dura, né? Você viver dentro de um overcraft de ferro, comendo um suplemento alimentar que parece um vômito e uhum, lutando a todo momento na iminência da morte, né? Ser massacrado, dilacerado por uma máquina, né? Os sentinelas. Não é à toa que o Cypher faz uma escolha que é de retorno, que é uma pílula azul tardia. Mas tem um dos Animatrix, chama História de Detetive, que é
um detetive que é contratado para achar a Trinity. E esse detetive vai atrás do caso, entendendo que é mais um caso de desaparecimento. E ele vai, um a um, encontrando os detetives anteriores que tinham sido contratados. Um estava desaparecido, um estava louco e um tinha morrido. Ele foi, obviamente, conversar com o louco, os outros não estavam acessíveis, e esse louco falava de espelho, de Trinity, outra realidade. Ele falou, não tem como. Até que a Trinity o encontra e coloca um certo enigma que ele deveria desvendar, e ele desvenda e encontra no final de um vagão. Arma na cabeça, alguns diálogos, e nisso os agentes aparecem. Então, ao mesmo tempo que ele a encontra, os agentes a encontram. Quem contratou, né, os serviços dele foi a própria Matrix. Quando ele a encontra, cumprindo o seu papel, ela faz a proposta de uma outra forma. Então, a pílula azul e a vermelha é uma metáfora, né, da escolha e da libertação que não necessariamente se dá dessa forma. Porque, por exemplo, num outro Animatrix que chama Recorde Mundial, é através de uma tentativa de superação do corpo de um atleta de alto rendimento de velocidade que ele atravessa as regras da Matrix. Não é pílula. E nesse momento que a Trinity, voltando para o História de Detetive, nesse momento que a Trinity faz o convite para ele de uma forma muito críptica, né? Eles vão fugindo, ela fala de atravessar o espelho, sair, e naquele momento ele meio que dá uma fraquejada e a forma dele começa a virar do agente, vira do agente, vira dele, ele cai no chão meio que passando mal, ela vira para ele e fala assim, felizmente, me desculpe, e dá um tiro nele. Ali, de alguma forma, né, essa escolha, né, essa possibilidade de sustentar uma travessia, né, não foi possível. Então, tem essa escolha, né, não necessariamente é entre uma pílula e outra. Não necessariamente é uma escolha consciente. Né? A possibilidade de sustentar uma experiência de passagem. Tanto que esse detetive, eu tinha isso escrito em algum lugar. Ele fala assim, essa coisa de atravessar o espelho, não tenho cabeça para isso, eu sou conservador. E quando os agentes chegam, o acham com um tiro, e ela atravessou o vidro do trem. Então a escolha ela não é necessariamente binária, né? E a pílula azul e a vermelha é uma forma de apresentação, né, para o telespectador. Mas eu entendo a pílula vermelha como a capacidade de sustentar uma experiência de passagem. Ou como foi colocado no outro dia, né, na live lá da formação, né, como construir para si um setting sem órgãos. Como construir para si um corpo sem órgãos. Essa é a passagem. Surgiu agora, só porque a gente está conversando. Então, é porque o filme, né, os filmes, eles têm essa mania, eu não sei, coisa de filme, né, de ficar muito fechado em algumas imagens, né, quando você fala em Matrix, eu acho que vem logo duas cenas, talvez, né, a da pílula e do Neo desviando das balas, né, assim, né, essas duas cenas, que foram reproduzidas e se tornaram, né, metáfora, né, desse mundo. Mas, né, enquanto você fala, também você já traz as suas questões, eu caminho aqui, né, também pensando nessas narrativas, né? Cada pílula também, ela traça a possibilidade de uma narrativa. E o filme tem algumas discussões sobre o que é real, né? As simulações, estamos nesse real, né? Aí põe em jogo, né, o que seria, né, esse real, né? Talvez uma vontade de experimentar o real, a questão da pílula. Quando eu estava vendo agora o filme novamente, né, eu pensei, eu não tomaria nenhuma pílula nem outra, né? E quem é esse cara, né, que se chama Morfeu, né, que está me oferecendo uma pílula, né? Eu não sei se eu tomaria nenhuma pílula nem outra, né? E porque tudo bem, né? O que essa pílula pode provocar, pode evocar.
Mas voltando, né, ao filme, né, e às pílulas. Né? Então, Uhum. saindo um pouco, né, desse lado, né, que tipo de realidade é essa que ele consegue, né, julgar enquanto a realidade verídica, né, a realidade enquanto a sua, né, maior potência, porque aí, né, aí você tem outro trânsito, né, no meio das narrativas, porque a partir da minha leitura, né, eu vejo muito, né, também, né, esse outro lugar que ele vai enquanto essa realidade mais fiel, ainda uma realidade muito pouco inventiva de um modo assim, né? Eles ainda são escravos, né? A realidade é que ele faz parte também de uma máquina e não sei o que há por isso, né? Mas, né? Essa luta é para salvar todos de quem, quando, né? Há uma terra, né? Para caminhar, há uma terra natal, milagrosa, né? Para onde que esse escolhido vai nos Uhum. libertar? Não é que ele pode nos É, libertar dessas, né, dessas narrativas, né, e dessas realidades, né? Talvez ele que seria essa pessoa que ia atualizar esse virtual, né? Ele é o atualizador do virtual da máquina. não. Mas, né, É, e você tem só razão. Hum. E pode você tem concluir. razão, o filme inteiro, né? O filme um inteiro, né? Apesar do discurso final de liberdade e de filme da década de 80 de vingança, vocês vão Uhum, pagar. Sim, o filme inteiro é a história da produção de uma reprodutibilidade. O Neo é o Salvador, o homem branco, e a Trinity é a mulher que é destinada ao amor. E o filme 2 inteiro, com o ápice, né, o clímax da conversa com o arquiteto, é a história de uma rasteira no telespectador, né, na pessoa que está assistindo, se ela pode se deixar, né, afetar. Né? Então você tem razão, apesar de ter alguns momentos muito interessantes. Né? E eu acho que essa questão da pílula azul, né, ou vermelha, né, essa escolha binária, ela é ofertada, pensando agora com você, né, é ofertada de uma forma simplista, né, para quem está assistindo o filme, né, de uma então você está livre e a outra você está capturado, é reinserido na Matrix. Só que todo o filme, né, toda a trilogia, os Animatrix e o jogo, né, mostram que a escolha, né, e se conduzir numa escolha, ela é muito mais complexa e diz de capturas e libertações, né? Não há liberdade. Isso é um engodo. Mesmo porque a liberdade que se oferece é do sujeito burguês, né? Aquele que tem liberdade para consumir, aquele que pode escolher entre um produto e outro. uhum, Então, os Animatrix são interessantes. Eu convido as pessoas que estão nos assistindo a assistirem 3 Animatrix específicos, né? Kid Story, né? A história de um menino, Recorde Mundial e História de Detetive. Por quê? A história do detetive eu acabei de falar, né? E a libertação, um pouco a condução da Trinity dele, do detetive, que ao final se coloca como conservador. Olha que interessante, né? Porque aí a palavra conservador nos remete a essa raiz de uhum, conservação. E ele falou, não, eu preferiria não, né? Eu preferiria continuar na reprodutibilidade da Matrix. Ok, foi a escolha. Não teve pílula, não teve escolha binária. E o recorde mundial é um Animatrix todo sobre esporte de alto rendimento, de corrida, né? Corrida de 100 metros, se eu não me engano. E ali a liberdade, né, aos olhos de agentes que ficam na plateia e à espreita, a liberdade vem através de uma ganância. Né? O personagem era ganancioso. Ele queria se superar a si mesmo e aos outros. E nisso, a atividade muscular é alterada. Ele começava a fazer coisas que os outros não faziam. Ele estava se libertando da Matrix. Mas por um outro efeito, né? Um efeito não tão altruísta, digamos assim, como o The One, ou Salvador. Né? E o terceiro, a Kid Story, e o interessante é que essa história de um menino, né? Quem é libertado nesse Animatrix é aquele que vem correndo no início do filme 2 para cima do Neo, assim, Neo, Neo.
como um grande fã do Neo, e as pessoas no filme não entendem muito bem, porque o Neo liberta nesse Animatrix, né? Ele é um garoto que vivia sonhando com voo, né? Com queda de prédio, né? Com esse mal-estar constante que o Neo também tinha, né? Esse mal-estar de que há algo de errado na realidade. E quando, na sala de aula, ele começa a acessar certas coisas, e o professor vira para ele, e todos olham para ele, com aquele olhar de não saia do seu lugar, continue andando. Quando ele entende alguma coisa, o Neo entra em contato e fala, já te descobriram, sai correndo. E no final, né, o processo de libertação tem a ver com o encontro, né, com algo que no sonho, né, ele fazia, que era pular. Ao pular de um prédio, e a história continua no Animatrix como ele tivesse suicidado, né, infelizmente, crianças, né, são depressivas. No Animatrix, na Matrix ele morre, mas o salto para o nada, né, como salto de fé daquela parte da Última Cruzada do Indiana Jones, o homem que vai em direção a Deus, o homem que tem fé, que ele tem que caminhar em cima daquela ponte invisível. O salto liberta, não a pílula. Então, é interessante, né, pensar essa passagem, ou a pílula vermelha, né, ou essa condição ética, ou esse como construir para si um corpo sem órgãos, como sustentar uma experiência de passagem. Que quem é conservador, como o detetive da história do detetive disse, não consegue, porque está mais empenhado na conservação, na reprodutibilidade do sistema. Tá, né, vamos lá. Vou tomar uma água e vou entrar na pílula azul. Eu vou lembrar de cabeça aqui, mas né, alguns autores, alguns poetas, né, citam às vezes o azul enquanto essa cor imaterial, essa cor que de certa forma traz certos paraísos artificiais, né? Alguns autores, alguns poetas, talvez na próxima conversa eu consiga ter o livro aqui, mas há uma relação assim do azul enquanto paraísos artificiais, né? Esse outro lugar dessa pílula, né? Desse projeto aí, né? Das questões aí, né? Até colocado de pílulas, né? Drogas, né? Que pílulas, né? Tomamos hoje, né? Em um momento em que não há pílulas nenhuma para nos salvar, né? Nem de uma realidade nem de outra. Mas vários camaradas em online, só dando aqui saudações. É verdade, Estamos tem aqui numa muita gente. conversação, né, sobre não só o filme Matrix, Sobre todo o Aitane, universo Nicole, multimídia Matrix. Os três e vendo o que é, filmes, os 9 Animatrix e o jogo. então, e o que é possível numa conversação e desmontar um pouco, né, essas máquinas e talvez se essas máquinas que nós também estamos vivendo hoje, se elas parecem um pouco com essa Matrix. Aí há uma passagem no filme em que, acho que é Morpheus, em Uhum. que é esse deus, na mitologia também, né, o deus do sono, acho que o nome dele também tem muita, né, traz, aquele enquanto criador de formas, que dá formas, novas formas. Ele também, para falar sobre a Matrix, né, e a respeito da Matrix, ele coloca a questão que a Matrix também seria um grande controle, né, uma grande máquina Uhum. também, né, do controle. Então vai surgir vários conceitos também, né, dessa Matrix, né, durante algumas partes do filme. E nisso o filme faz para o bem ou para o mal, né? Que às vezes ele é muito didático demais com algumas questões e se torna, né, também um pouco simplista, né? De colocar algumas questões, de Sim. poder explicar, né? Talvez mais para os telespectadores do que propriamente pela É, narrativa fílmica em que eles podiam já explodir e estourar. Então se acho que pega o filme muito. um eles tinham compromisso ainda com bilheteria, porque no 2 e no 3 assim, ó. Então, a nossa próxima conversa é continuar essa um aqui, e 2 e Exatamente. 3 e vão rachar um pouco com esse filme, né? Mas então, no 1, eu achei meio simplista, né? Algumas falas, ele enquanto o Uhum. escolhido, né, ser tão tonto,
Tudo bem, né? Talvez o escolhido seja mesmo esse, né? Esse homem tonto, né? Que estamos esperando, né? Infelizmente, né? Um homem tonto, né? Desacordado, desajeitado, né? E que ele precisa transitar pelo deserto do real e atingir aí uma forma e explodir. Eu não sei se a Trinity fica grávida dele, fica alguma coisa assim? Eu Não, pensei numa a coisa assim, Trinity não. né? Não, né? Ah, tá. Né? Porque ela é a Trinity, é o três, né? Pai, filho, né? Eu fiz uma associação até com Maria na Em hora, sabe? algum lugar eu Eu li que falei, Trinity e Morpheus são espécies de sintetizadores para músicas eletrônicas, mas eu vou confirmar esse dado aí, já que as aí a irmãs gente, Wachowski são muito ligadas a isso. uhum. Então, vamos ler aqui do Arthur, né? Vocês também escrevam aí que a gente vai lendo, comentando, falando ao mesmo tempo. Arthur, se não há saída da Matrix, se não há pílula, o que há? Considerando a mudança na vida, né, das Wachowski, das olha, irmãs Lana e Lily, ó, então, isso é para você de pensar que, na direção do Matrix 4. Uhum. Mas não há Matrix 4, né? Não há uma proposta. Não, vai ser lançado ano que vem. Ah, vai ter um Só Matrix uma 4? das irmãs está dirigindo e escrevendo. Eu acho que é a Lana. Uhum. Então, tem a questão Parou, as aí filmagens pararam por causa do Covid. sim, tem a questão aí do Murilo, se Matrix seria a caverna do Platão, né? Eu já vi algumas alegorias, né, mostrando enquanto a caverna, né, essa caverna, e a pílula talvez vermelha seria, não é, uma forma de estar saindo. Não é? A Nicole coloca, tem algumas teorias que colocam Matrix como sendo, né, uma consequência dos erros humanos, algo como uma justiça do universo para destruir o ser humano. Eles tratam o ser Sim. humano, né, como um vírus. Uhum. Né? Então, essa coisa do vírus, Pode né? comer. Também talvez teria presente já um vírus. A pílula também poderia ser um vírus. Né? Assim, né? Você toma uma pílula, né? Você é infectado por um certo vírus, né? Sim. Que, se, que te descodifica essa máquina, né? Que reprograma ou faz outros programas nessa máquina. Não, mas Né? Você já tinha falado algo. a especificidade, eu acho que do vírus, é porque uma pílula, um programa como aquele doce, né, que o Merovingian serve à mulher no filme 2, né, como um programa que traz volúpia a ela, né, e ele é um ser totalmente causa e efeito, é muito parecido com a pílula, que é uma linha de programação que causa, né, um acordar. O vírus também é uma linha de programação, que altera o genoma, só que aí ele tem uma função de reprodutibilidade do mesmo. É diferente. E se a gente Eu pensar também acho, assim, pode, continue. a todo momento, né, as pessoas que estão se relacionando na Matrix estão dando um input um no outro, né? E essa informação fica colado no outro. É como se nós fôssemos esse precipitado mesmo, de codificações que se colam. Se você reparar, né, tanto no início quanto no final da conversa com a Oráculo, né, para sustentar bem o gênero, a primeira coisa, eu estou digredindo, mas eu vou voltar. Estou falando de vírus ainda, código. Quando o Neo entra para ver a Oráculo, e ela é uma dona de casa, uma senhora ali fazendo cookies, ela mas não era isso que você esperava, né? Ele não. E ela lhe oferece, né? Aceita um cookie? Quantas vezes a gente abre nosso browser, nosso navegador e pede para a gente aceitar o cookie ou não? Então, essas linhas de programação que causam memória e interferência um no outro, isso aí está na vida. Não há vida sem contaminação, sem interferência. O vírus é uma outra coisa. Ele causa, ele faz com que aquele que ele interferiu seja uma usina de reprodutibilidade dele. Mas o cookie, a pílula,
É linha de programação sobrescrevendo ao infinito, é máquina de máquina. Novamente, né, Posso Murilo, responder? né? Sim, é porque nosso tempo, né? Está Eu se vou lendo, acabando? Matrix é metáfora da capital que coloniza, né, a cultura, né, que coloniza a cultura, né, não sei se é do Zizek tem né, esse livro, seria Matrix, né, filme, uma pronúncia, né, aí, né, não sei, o Sr. Smith também é um vírus, né, que acaba interferindo, né, nas máquinas. Seriam os hackers, né, os heróis do futuro, né, também, novamente, né, não Com sei se há certeza. heróis nesse futuro, mas só para Se há colocar, futuro nesses se há heróis, futuro para os heróis, né, e a questão também das pílulas, né, que elas também fazem parte desse código nosso, né, de estar reprogramando, né, algumas pílulas. Você trouxe a questão do cookie, eu achei bem interessante, pertinente. Né, estamos aqui, né, conversamos sobre o filme Matrix, né, 1, 2 e 3, né, na próxima conversação, que a gente vai pôr online quanto que vai ser. Então, vocês também assistam os filmes se quiserem, né? Então, deixa aí já. E quanto tempo temos? eu acho que temos uns 3 minutos, sabe? E você gostaria de... A gente se despede, tenta responder alguma Não, coisa. não, ainda tem um tempo ainda, né, para falar, que estaremos aqui, né, discutindo sobre essas questões, talvez trazendo aí vírus, né, pílulas, e caminhando para ver se realmente esse caminhar ele consegue dissolver um pouco esse primeiro filme, né, que eu achei, né, que ele dá algumas dicas, mas não sei agora como que ele vai estar aí desfazendo nessas Uhum. máquinas. Né, mas O temos Arthur ainda fala, uns... se não há saída da Matrix, se não há pílula, o que há? Considerando a mudança na vida das Wachowski. Sim, uma parte disso é body art, né? É constituição de si, né? O filme, considerando a vida delas, né? Eu acho que, inclusive, uma delas deu depoimento falando que o que a inspirou para fazer Matrix foi a violência contra a população trans. Agora, como que ela articula isso? Eu não sei. Vocês podem pesquisar e trazer para gente. Então, é um filme tão rico, né, nessa temática, né, né, de cortes de trans, né, e ao mesmo tempo os personagens eles são tão duros, né, nas suas formas de se colocar e de sentir, Uhum. não é? Talvez, né, era o espírito do tempo em que o tempo foi feito, né, Uhum. hoje talvez sim, eles talvez problematizariam diferente, né, mas mas o que? Eu não sei. A NV Aqui, Paiva, se por acaso cair aqui, é porque não me deram aqui uma contagem regressiva. Tá, só colocando ok. aqui. NV Paiva tem algumas teorias que colocam Matrix como sendo uma consequência dos erros humanos, tal como a justiça do universo para destruir o ser humano. Eles tratam o ser humano como um vírus. Acho essa análise moral, como se houvesse essa tal justiça, e não um trágico. Mas quem faz a avaliação de que o humano é um vírus, e é o Smith falando ao Morpheus, né? Ele fala assim, eu andei pensando nesse tempo que eu estou aqui, e vocês não são mamíferos reais, porque os mamíferos entram em estado de equilíbrio com o seu meio. Vocês se reproduzem consumindo todos os recursos naturais e têm que migrar. E se reproduzem infinitamente até destruir o meio, ou o hospedeiro. E não é sem razão essa ligação. Embora na sobrescrição, né, de código que o Neo faz com o Smith ao explodir no primeiro filme, ele torna o Smith um vírus, né, um agente do contágio.